Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia hoje, mais um vídeo. E neste vídeo de hoje eu gostaria de tratar aí de um assunto que eu acredito que seja uma dúvida que muitas pessoas têm, certo? Em meio a esse tumulto que está acontecendo no mundo, esse ambiente de guerra, de conflito. E vamos falar então de um tema muito interessante: esses líderes poderosos, essas pessoas que matam em nome do poder, em nome da ganância, em nome por conta própria, por interesses próprios. Como que ficaria isso no mundo espiritual no dia da morte dessas pessoas? Como ficaria do outro lado, né? Porque as pessoas se esquecem de uma coisa. Aqui, desse lado, no plano físico, no plano material, todo mundo pinta e borda. Nesse exato momento, onde estaria Hitler e seus aliados, os seus soldados? Muitas dessas pessoas, raros ainda estão vivos, né? Mortos, né? Hoje, se tiverem, devem ter próximo de quase 90 anos. E o que aconteceria, então, com essas pessoas sanguinárias? Então, eu vou contar duas histórias que eu presenciei conversando numa gira de Quimbanda da pesada. Lá estava um Exu Caveira, porque esse espírito ele entrou numa faixa vibratória muito baixa, muito negativa, e lá estava esse espírito na linha dos Exus Caveiras, do Caveira, revelando para mim. Eu conversei com essa entidade incorporada, é um fato verídico, e essa espírito me relatou que ele era um médico nazista que fazia experiências com as pessoas, com os judeus, e lá esse espírito vinha naquela falange de Exu Caveira, por ainda ter uma sorte de ter tido um merecimento ali de vir naquela linha, e ele estava ali. Esse espírito me relatou que até tinha dificuldades para aprender a língua portuguesa, porque convenhamos e venhamos a entender, não é em todos os países que tem esses cultos africanos, de perfil de Quimbanda ou Umbanda, para que esses espíritos venham incorporar e ter ainda, talvez, quem sabe, uma chance de incorporar. Então lá estava aquele espírito, e eu ali conversei com esse espírito que muito arredio, que reclamava muito, e da faixa vibratória que ele estava, e ali pagando pelos seus erros. Mas existem muitos espíritos que eles não vão ter nem chance de incorporar, nem linha de Exu Caveira, porque o nome Exu é um título. Exu, a linha tal, é um título que ele vai ganhar de poder para poder trabalhar naquela linha. Então não é simplesmente você vai cair no mundo espiritual e você já vai ser o bambambam. Então, falando da questão aí desses homens do poder gananciosos, né? Porque tudo tem um limite, né? Então o que acaba acontecendo? No mundo espiritual existem magos negros milenares. Vocês não fazem ideia o que são magos negros. Esses magos negros, eles já estão no mundo astral há muito tempo. E muitos desses espíritos, dessas pessoas que hoje são grandes líderes e poderosos, vão cair na mão desses magos negros e não vão passar de meros escravos, sendo sugado eternamente do outro lado, e serão escravizados. Estamos então primeiramente falando dos magos negros. Existem grandes feiticeiros de poder que estão lá no mundo espiritual. E muitos desses grandes líderes poderosos e homens de poder que aqui têm poder, caem lá do outro lado e viram escravos desses espíritos, desses grandes feiticeiros. E existem no mundo espiritual também grandes bruxos, a mesma coisa. Então, pessoas que matam aqui na Terra, pessoas que
cometem atrocidades, caem lá no mundo espiritual e viram escravos. E quem sabe, talvez, passando muito tempo, quem sabe esses homens recebam o direito de trabalhar numa linha que muitas vezes pode ser improvável. E se acontecer de um líder, de alguém muito sanguinário, no leito da sua morte, quando ele cair lá do outro lado, ele poderá ser transformado num ovoide, reduzido a nada. Não existirá nem aqui, nem de outro lado. Porque o mago, ele tem o poder de transformar espíritos em ovoides, tá? E eu já fiz isso. Pega um espírito muito de baixa vibração, né, um espírito, ou seja, uma pessoa muito ruim que morreu, que está demais atrapalhou em vida, ainda continua atrapalhando na morte, prende ele num cristal, na arte de Tritemis, que é a arte de prender espíritos em cristais, ou transforma esse espírito num ovoide, prende ele dentro de um portal e ele não existe mais. Ele é totalmente destruído, tá? Então, fica muito fácil pensar que não vai acontecer nada. Vai acontecer muita coisa. E esses magos, eles podem, magos negros, magos de poder, podem escravizar essas pessoas depois da morte, destruí-los. E feiticeiros, bruxos, entre outros mais. Então, falando, né, pelo momento, pelo que está acontecendo, nada ficará impune. E no dia da morte desses grandes líderes, dessas pessoas de muito poder, dos quais eles acham, eles pagarão o preço do outro lado. Ou, quem sabe, ainda pagarão em vida, porque existe uma força cósmica que reina e uma ordem cósmica de forças espirituais maiores que podem condenar em vida esses grandes governantes. Tá ok, pessoal? Eu sou o Mago Príncipe do Oriente, tá um vídeo aqui explicativo sobre essas pessoas que cometem atrocidades em vida e o que acontece com eles do outro lado. Acontecem coisas muito horríveis e no próximo vídeo eu vou relatar uma história de uma entidade que trabalha comigo, que teve aí os seus erros e ele contou a história dele e aonde ele caiu, como foi, como que deixou de ser. Tá ok, pessoal? Mas é para um próximo vídeo. Tudo de bom para vocês e que cessem essas guerras e que tudo termine bem. Um ótimo dia a todos vocês e até o próximo vídeo.